Meus irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, muito feliz, recebe-os mais uma vez na sua sede. O nosso horário pede que nós gradativamente nos acomodemos para iniciarmos a nossa tarefa da tarde e noite. O tema que a professora doutora vai trabalhar hoje, a professora Cristina vai trabalhar hoje, enfoca-se sobre a educação religiosa na família. Nós trouxemos aqui uma pequena introdução do benfeitor Rabindranath Tagore, através das mãos abençoadas de Divaldo, no seu livro Filigranas de Luz. Vejam que coisa interessante. Diz o benfeitor para nós na lição número 12: trago o coração triste em noite fechada, qual mata virgem sem clareira nem luz. Não canta nas fibras minhas a voz das canora das aves gárrulas, nem dos passarinhos tristes ouço o pio. Longe um roxinol com um mavioso canto embeleza o bosque, mas nos ramos da árvore da minha vida, só a graúna pousa as negras asas suas. Como hoje está triste meu pobre coração. Deixei que a vida me fosse até aqui um barco deslizando no rio, sob sebes frondosas, onde busquei colher versos contemplando a crista das pequenas ondas. Outras vezes saí entre as árvores da terra a catar frutos de encantamento em suas copas verdejantes. E apesar disso, trago um coração triste. Talvez porque o mundo, cheio de crianças sem rumo, representa uma grande noite de tristeza imensa na civilização religiosa, mas que não tem Deus. Nós vamos solicitar a nossa querida Cristina, que vai nos dirigir, sem sombra de dúvida, e nós temos certeza disso, ela vai nos devolver a esperança. Portanto, vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Muito grata pela atenção pequena que sou. Vou compartilhar algumas reflexões sobre educação religiosa. E trouxe um vídeo como uma provocação, como uma reflexão para a nossa proposição de hoje. Como que você trabalha a sua espiritualidade, uma vez que trabalha com tantos pacientes em estado terminal? E a segunda é verdade que você é ateu? Perguntas leves, né? Ninguém... Olha, eu acho que essa questão religiosa, sou muito fatalista em relação a isso. Eu acho que existe um tipo de cérebro mesmo, né? O cérebro no sentido geral mesmo, entendimento da vida e das coisas, que é racional. Que são pessoas que querem entender tudo o que se passa e saber porquê, e ter uma curiosidade de fundo em cada tema e ver o porquê aconteceu assim. Ah, foi por isso, e isso aqui por quê, e mais por quê. E quando você faz isso, pessoas que têm esse tipo de formação dificilmente são religiosas. Porque a religião implica em você acreditar, em você aceitar fatos sem nenhuma explicação. Por que é que eu devo fazer assim? Porque Jesus morreu na cruz. Pronto. Aí tem gente que aceita isso, fala, tá bom. Outro diz, não, mas espera um pouquinho, tudo bem, Jesus morreu na cruz, mas eu tenho que fazer por que isso? Qual é a razão que tem que me levar a fazer isso? Eu acho que essa é a diferença fundamental entre os dois tipos de visão. E são mundos que não se comunicam. Não tem nenhuma comunicação, porque para quem é religioso, é impossível aceitar a vida de uma forma racional. Absolutamente racional. E ao contrário, para quem tem uma formação, um cérebro que funciona de um jeito materialista, que fica procurando na matéria as explicações todas, ele não consegue entender o argumento religioso. O que acontece frequentemente é que você, quando tem um pensamento materialista, você é obrigado a aceitar o pensamento religioso, seja qual for. Você tem que respeitar nos outros a outra forma de ver a vida. Porque a ciência não é a única forma de ver o universo. O pensamento religioso é outra forma. Você não precisa provar nada. Você acredita que Jesus morreu na cruz e você faz daquele jeito por causa disso. E é tão respeitável quanto o pensamento científico.
Agora, quando você tem uma formação materialista e chega uma pessoa para você e diz, olha, eu acredito, sou católico, acho que quando eu morrer vou passar uma temporada no purgatório e depois vou para o céu. Aí você fala, tudo bem. Aí quando você diz, não, eu não tenho formação, não sou religioso. Como não é? Sabe, os religiosos são muito violentos com aqueles que não são religiosos. Essa é a realidade, né? Tanto, especialmente com os cientistas. Os cientistas às vezes são religiosos, mas os religiosos, todas as vezes que assumiram o poder na história, eles mandaram matar os cientistas. Porque na hora que você diz que você não é religioso, as pessoas olham como se você fosse imoral, como se você não tivesse respeito pela vida, como se você fizesse mal para os outros. Por que não há esse respeito dos religiosos em relação aos materialistas? Por que não? Se eu tenho que respeitar todas as pessoas que acreditam nas coisas que para mim às vezes parecem completamente sem sentido, por que eles não podem aceitar que existe um mundo que não tem sentido para eles? Por que tem que ter esse autoritarismo, essa violência contra os que não pensam da mesma forma? Eu às vezes recebo e-mails de pessoas dizendo, eu tinha o senhor em boa conta, achava que o senhor fazia coisas para ajudar os outros, mas eu soube que o senhor não acredita em Deus. Pronto, vira um criminoso de um... Então, Drauzio Varela, ele está defendendo o direito dele ser ateu, porque as pessoas têm que ficar condenando porque ele escolhe ser um cientista, ser materialista, e que às vezes os religiosos são violentos. Então, esse é um dos aspectos da nossa reflexão, provocação. O lado de quem é materialista, de quem escolhe não acreditar em Deus. Eu sou cientista, sou materialista, sou cientista e pesquisador, e acredito nas leis da natureza, da física, da química, e ele aceita os religiosos. Ponto de vista do Dr. Drauzio Varela, uma pessoa maravilhosa, boníssima, com o seu ponto de vista. E outros pontos de vista aqui, seguindo. No preâmbulo da Constituição brasileira, que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. O Brasil é um Estado laico, mas não é ateu. Nós temos que também valorizar o respeito à pluralidade de ideias, à diversidade dos pensamentos religiosos. O certo não seria que a educação religiosa fosse uma opção de cada família, buscando assim instituições apropriadas? A formação do sentimento religioso não ocorre através de disciplinas ou de conteúdos em escolas, mas deve ser trabalhado desde cedo no ambiente doméstico. Mas a escola pode sim ter orientações de estímulo à religiosidade, ao cultivo da ética, da moral e, acima de tudo, de uma cultura de paz. A proposta da evangelização E o ponto de vista de Haroldo Dutra Dias muito mais ampla sobre a religião do que a proposta da intelectualização ou da formação cultural. Ninguém suicida porque não conhece a arte moderna. Ninguém toma antidepressivo porque não consegue resolver uma equação de integral ou de derivado. As pessoas adoecem, entram em depressão, chegando ao extremo do suicídio, por problemas relacionados ao sentimento. Por que a nossa sociedade não se preocupa com a educação do sentimento? Com a formação moral? Educação dos sentimentos, educação moral, educação religiosa na família, e que hoje são as reflexões que a doutrina espírita nos convida a fazer. Então, após essa apresentação, com alguns pontos de vista diferentes, começamos as nossas reflexões sobre o tema. Então, vamos falar sobre orientação religiosa na família. Como assim? Orientação religiosa, qual religião, qual é a orientação da doutrina espírita? Aqui ouvimos o ponto de vista de uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa boníssima, Dr. Drauzio Varela, e defende seu direito de ser ateu, de ser cientista. A outra apresentação dizendo que o Brasil é laico, ele não tende a nenhuma religião especificamente, mas nós estamos sob os cuidados de Deus.
Então se acredita em Deus no país. E se traz a reflexão, não seria melhor então que cada família escolhesse, e escolhesse com base em quê? Como se faz a orientação religiosa e qual religião e o que é que a doutrina espírita nos diz a respeito disso? Então aqui eu trago uma reflexão sobre a quem compete então a educação religiosa das crianças. Essa é uma reportagem. Policiais da cidade de Houston, nos Estados Unidos, elaboraram e publicaram uma lista de 10 conselhos para criar um delinquente. No terceiro conselho dizem: nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que chegue aos 21 anos e se decida por si mesmo. E, curiosamente, esta parece ser a posição dos críticos da fé cristã, daqueles que dizem, desde que eles escolham, não precisa ter religião, não, quando eles crescerem, eles escolham. Então, defende que não se deve influenciar as crianças a fazer escolhas e tomar decisões em matéria de assuntos sobre religião. E será? Porque os policiais estão dizendo que esse é dos 3, é o terceiro item como conselho para ter um delinquente. Não dê orientação religiosa nenhuma. Então, como dever e missão dos pais, os pais precisam dar uma orientação religiosa. É dever das famílias dar uma orientação religiosa. Como, onde, como. Então vamos falar sobre o materialismo, sobre aqueles que se baseiam na ciência, sobre o fato de algumas pessoas que avançam nos estudos e depois de virarem mestres, doutores, de muitos anos de estudo, entenderem que, olha, essa coisa que Deus criou o mundo em 7 dias não existe, isso não desce. E o lado da religião e do sobrenatural, do maravilhoso, em que algumas religiões pregam que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e assim deve ser entendido como uma fé. E o Espiritismo, ele diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. Então, à época de Cristo, ou antes disso, nós homens não estávamos prontos para entender o que Jesus queria ensinar, o que se precisava aprender a respeito de leis morais. Então, eram que os homens conseguiam aprender e precisavam aprender naquele momento de tamanha precariedade moral. Mas agora, à luz do Espiritismo, os homens já têm a possibilidade de maior reflexão. Então, existe a possibilidade da aliança da ciência com a religião. Então, faltava com o que encher o vazio que as separava, a ciência e a religião. Um traço de união que as aproximasse. Porque a ciência responde pelas leis da natureza, da física, da química, e a religião? A religião, ela ultrapassou a fé cega e o Espiritismo, à luz dos ensinamentos dos espíritos, da codificação espírita e de tantas transmissões e tantos livros publicados pelos espíritos benfeitores, nós conseguimos entender a lógica da lei de Deus, da lei natural, das leis morais. Nada foge à lei, mas a partir desta lei que foi esclarecida através do Espiritismo. A lei de causa e efeito, lei de amor, lei do trabalho, a lei que rege tanto as criaturas encarnadas quanto as criaturas desencarnadas. Tudo segue a lei. Então, estudando-se o Espiritismo, se consegue entender que não existe uma fé cega, não existe coisas maravilhosas, não existem coisas que fogem da nossa lógica e do nosso racionalismo. Tudo segue a perfeita ordem, desde que se entenda e se estude e se busque compreender a doutrina espírita. Então, esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Como o materialismo é uma doença, é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, poucas pessoas falam, eu sou materialista. Dr. Drauzio diz, eu sou materialista. Mas ele se diz também cientista. Por quê? A consciência, no fundo, diz, existe alguma coisa mais, não deve ser só matéria. Mas como eles ainda relutam, se dizem, olha, eu sou materialista, mas não quero dizer, e se acobertam com o manto da razão
e da ciência. Então, à luz da ciência, eu não posso seguir nenhuma religião, não posso seguir porque isso é muito maravilhoso. E, por ponto de mira, tomam então esse maravilhoso, sobrenatural, que Deus que quis, foi assim que aconteceu, é assim que nós temos que acontecer, então não admitem, então não querem seguir a religião, querem se considerar ateus ou não querem seguir nenhuma. Ora, dizem, pois, que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não se funda. Não se pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando o Espiritismo, que é tão lógico, tão explicativo, tão racional, o maravilhoso e o sobrenatural também condenam a religião. O Espiritismo deixa tudo claro, tudo lógico. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelamos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação dos espíritos, do que foi explicado, do que foi psicografado, do que foi transmitido pelos espíritos, demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. E o Espiritismo, então, e a lógica do raciocínio. Qual a característica do Espiritismo como ciência, como religião? Ele tem uma lógica, ele respeita o raciocínio das pessoas, a capacidade de entendimento. E por isso que o Espiritismo tem sido, então, acolhido pelos que têm dúvida, para onde eu vou, o que eu vou fazer. E quando encontram o Espiritismo, esses, então, atormentados pela dúvida, eles são acolhidos pela razão e pela lógica das leis divinas. O Espiritismo, os fatos materiais e as leis morais. Não sendo o Espiritismo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais. Então, todos os fatos observados foram codificados e organizados, que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes, e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse ponto, já não baseada em simples hipótese, mas na certeza. Então, o Espiritismo, os fatos materiais e as leis morais, elas estão estabelecidas perante a observação. E ele diz, então, que o Espiritismo será o futuro das religiões. Então, no fundo ou no futuro, as religiões, elas convergirão para o mesmo ponto. Todas elas convergirão, que é o amor, que é o desenvolvimento moral, que é a educação dos sentimentos, que é o servir ao próximo, o amar ao próximo. São todas as religiões que pregam o bem. Dora Encontre, que é uma pedagoga que trabalha muito o conceito de pedagogia espírita de Herculano Pires. Ela diz que quanto mais você conhece as religiões, mais você encontra afinidades entre elas. Os únicos que não encontram as afinidades entre as religiões são os dirigentes religiosos, porque esses têm aquele espírito de ficar puxando as pessoas, o espírito de sectarismo, de ficar trazendo pessoas para a sua religião. Mas, como fundamento básico, que é as pessoas se amarem, se respeitarem, as criaturas servirem-se umas às outras, e o desenvolvimento moral, quanto a isso, todas as religiões ali se convergirão. Então, aqui vamos desenvolvendo o que o Espiritismo consegue entender como religião. Para esclarecer, a terminologia espiritualidade, religiosidade e religião. Espiritualidade e espiritualismo é um entendimento de que somos seres espirituais, que estamos temporariamente num corpo físico, portanto, nós temos uma caminhada milenar, nós já estivemos por aqui, poderemos ter estado em outros mundos, caminharemos nossa escala ascensional rumo à plenitude. Busco o sentido existencial da vida. Então, para onde eu vou depois que morrer? De onde eu vim?
E esse, infelizmente, é o ponto que o materialismo não explica. Então entra quase no niilismo, explicado no livro Céu e a Terra, O Céu e o Inferno, onde se você entende que só existe o corpo físico e a sua vida inteira ela vai se basear do berço ao túmulo, então por que você vai servir o próximo? Qual é o sentido da sua existência? E se você for acometido por uma doença? E quando você envelhecer e você não tiver toda a sua força física da juventude? Então, resta se deprimir, não querer mais olhar a vida. Qual é o sentido da vida? Então não existe Deus, então não existe bondade, não existe justiça, não existe nada. Então, o entendimento do sentido existencial é a espiritualidade, ou espiritualismo. Busca a essência divina, um sentido para a vida, e como Divaldo Franco repete muito, o endereço de si mesmo. Quem eu sou? As pessoas às vezes perdem o endereço de si mesmo e acabam caindo no mundo e vivendo no mundo, para o mundo, somente para o mundo, como se só houvesse essa existência, como se não houvesse um sentido maior para a vida. Então é preciso buscar e entender esse sentido maior, que é a espiritualidade. Existe também o sentimento de religiosidade, que é a religiosidade é o religare, é a nova ligação com o Criador, leva a criatura a ligar-se com o Criador. É uma consequência da espiritualidade, que entende que existe um Criador. Existe um Criador, mas na doutrina espírita nós estamos além do criacionismo, que vai entender que o mundo foi criado por Deus e pronto. Existem as leis, e todas essas leis foram evoluindo e se desenvolvendo, e os mundos continuam em evolução, e as pessoas continuam em evolução. Mas existe um ser maior, existe uma inteligência suprema, e o sentimento de religiosidade faz com que a criatura se ligue ao Criador. E não estamos falando ainda em nenhuma religião, é o sentimento de religiosidade. Pois na medida que ocorre o encontro consigo mesmo em essência, com sua essência divina, o ser humano sente a necessidade de se ligar a Deus, à fonte, a olhar para o céu e entender que existe então um ser maior que rege muita coisa que acontece. E a religião é a formalização, através de um conjunto de práticas. Então, a religião é aquilo que se tem nome no planeta todo. Então, existem inúmeras religiões. E o Espiritismo é uma religião, porque existem práticas. O Espiritismo é uma religião. Existe o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento onde as famílias separam um momento, meia hora, uma hora, da semana, onde a família se reúne e se faz uma leitura edificante, se faz uma prece, se discute sobre o Evangelho, sobre alguma leitura. Isto é uma prática. As palestras públicas, o passe, a prece. Então, são práticas, são rotinas que as religiões estabelecem. E a busca de uma ligação com algo transcendente. É ruim que se tenha um conjunto de práticas? Não é ruim, porque isso cria uma rotina. O que é ruim é quando o externo, quando esse conjunto de práticas se torna mais importante que o objetivo. Quando aquela sequência de práticas, de rotinas, que primeiro tem que fazer isso, tem que rezar aquilo, e depois fazer aquilo outro, se torna muito mais importante do que a busca da essência, do que a ligação com o Criador, com o encontro com si mesmo. Então, existem religiões, e as religiões em geral buscam isso, mas às vezes se perde. E a doutrina espírita, como essência, evita o excessivo uso de rotinas e práticas para que cada vez mais não se perca, como já se perdeu ao longo dos tempos, a essência. E a essência é o desenvolvimento moral, é o melhoramento, é o progresso da criatura. Então, um pouco mais sobre o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, se diz que a religião verdadeira, não importa qual seja,
mas a religião, em sua mais profunda expressão espiritual, deverá ser apta a produzir o maior número possível de homens de bem. A educação religiosa é produzir homens de bem, pessoas de bem, que façam o bem, que auxiliem o próximo, que aprendam a amar, que aprendam a perdoar, que aprendam a conversar, a se compadecer, a ter compaixão, a lidar com pessoas difíceis. O Espiritismo não tem um caráter proselitista de converter fiéis, de que você venha para essa religião, que essa vai te salvar. Isso não tem, isso foi a forma de domínio das religiões e que, infelizmente, sendo homens e nós ainda sendo imperfeitos, isso acabou afastando muitos dos fiéis de muitas igrejas. E às vezes a pessoa é uma pessoa de bem e optou por afastar-se de uma religião formal. Dr. Drauzio Varela se posicionou ateu, mas ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que faz muitas coisas boas em seu trabalho. Neste momento, ele diz que a religião vai fazer com que caia de goela abaixo tudo aquilo que se diz maravilhoso, espetacular, que a ciência não explica. É porque ele não conheceu a doutrina espírita ainda. Porque na doutrina espírita todas as leis são explicadas, inclusive as leis da natureza. Então existe uma lógica, existe uma discussão. Inclusive, como característica do espiritismo, tudo é colocado à baila da razão. Tudo é discutido. E se alguma coisa ainda não foi esclarecida, se deixa o tempo para que talvez a partir do tempo ou de outras leituras ou de outras conversas, a pessoa consiga então compreender. É preciso que as pessoas compreendam à luz da razão por que você vai ser bom, por que você vai ser um homem de bem, por que você vai servir ao próximo, por quê? Porque as criaturas precisam servir as criaturas, porque nós cremos na vida futura, que haverá uma vida futura, que se nós não progredirmos, nós não chegaremos ali, aonde temos que chegar e precisamos desse mundo material, dessa etapa encarnados para nós evoluirmos. Então, com base em todo esse entendimento, não importa a religião, mas o Espiritismo esclarece, à luz da razão, o porquê. O espírito de seita precisa ser evoluído. Nós não somos uma seita, nós não somos fechados à discussão. Tudo pode ser discutido. E tudo está na codificação. Allan Kardec era um professor. Antes de se tornar um codificador, ele organizou de uma forma pedagógica excepcional. É tudo muito lógico, tudo muito didático. E ali está. Mas é uma obra difícil de ser entendida. Para ser compreendida, é preciso que haja leitura, que se haja discussão, e os grupos de estudo, do estudo sistematizado, estão abertos para quem quiser se aprofundar. Então, no Espiritismo se diz que precisa ensinar a pensar, questionar, refletir, e não entender, nem memorizar, nem acreditar numa fé cega. Acredita que é assim, acredita que assim você vai para o céu. Não é assim. Você pense, reflita, para que então, na juventude, ele não comece a se questionar e abandone toda a religião. Perdão, tem um erro aqui. Os estudos dizem que muitos jovens espíritas, crianças que seguiram no espiritismo, que participaram da evangelização, quando eles chegam à juventude, eles abandonam e nem sempre voltam. Mas não precisa ser só espírita, porque quando acontece a juventude e o indivíduo talvez entre na faculdade, conheça a ciência, ele começa a questionar todos aqueles dogmas que foram lhe incutidos na cabeça sem reflexão. Então, se não tem reflexão, não tem sentido. Eu estou aprendendo a ciência da vida. Quem falou que Deus fez o mundo assim? Por que eu preciso acreditar que seja assim? E se eu não fizer assim, eu vou para o inferno? Não é assim. Então, a doutrina espírita traz a luz da reflexão. E se esta reflexão não for trazida, esses jovens abandonarão a religião. E o que nós então podemos fazer na educação religiosa na família? Questionar, conversar. Então, dentro de algum momento no lar, e para os espíritas que já têm a rotina do evangelho no lar, é questionar, perguntar, por que assim?
Por que a gente tem que fazer assim? Por que tem que ser bom? Por que a gente vai ajudar os outros? Não é melhor ficar dormindo em vez de ir lá ajudar alguém? Não é melhor fazer de conta que não está vendo? Não quero nem ver, não quero nem saber a história. Entrar no espírito de indiferença para não entrar no sofrimento, do sofrimento alheio. Então, tudo precisa ser questionado. Por que ser um homem de bem? Por que fazer o bem? Por que ajudar? E evangelizar, dentro do que se trabalha na evangelização espírita, não é catequizar. Não é só ensinar, não é uma memorização vazia. E educar não é impor. É trazer a consciência, é refletir. Então, dentro da doutrina espírita, qual o melhor momento para se iniciar a educação religiosa? Encarnando-se o espírito com o fim de se aperfeiçoar, ele é mais acessível. Durante esse tempo, que é a infância, as impressões que recebe é que podem ajudá-lo no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados à sua educação. Assim que o espírito encarna, ele está acessível. E a partir de que idade? A ciência vai dizer que a partir de tantos anos a criança vai ter condições de explicar, mas antes disso é muito bebezinho. Veja bem, na doutrina espírita, nós não estamos entendendo que nós somos espíritos imortais temporariamente num corpo físico, e que na doutrina espírita, o período gestacional é um período que o espírito já ali se encontra, e que é tido como um estado mediúnico prolongado. O espírito já está ali, está em formação. E ele não está completamente encarnado, ele está chegando, e esse espírito entende como adulto. Os índios americanos, eles já conversam com o espírito que vai encarnar quando o casal resolve engravidar, quando resolve ter filhos. Então, eles têm cânticos para o espírito que vai chegar. Então, se os espíritas sabem disso, a gente já pode conversar com aquele espírito que está pretendendo chegar. E foi muito linda a fala de uma mãe no grupo de pais que falou: olha, esta segunda gravidez, onde nós já estamos na doutrina espírita, foi muito especial, porque quando nós resolvemos ter o segundo filho, nós conversamos muito com essa criança. Ela conversou mentalmente, conversaram com o casal, e nesses termos: olha, criança, você, olha, espírito, você que está querendo chegar, você venha, porque nós, com todo amor, estamos prontos para aprender o que nós temos que aprender com você e ensinar o que nós podemos ensinar para você. Então, a vinda de um espírito é uma coisa programada. Existe um plano de Deus para as famílias. Nada acontece por acaso. E esse espírito recebe uma programação que alia a família perfeita. É possível a educação religiosa desde antes da concepção. Durante a gestação, é possível já conversar com esse bebê, que você é bem-vindo, que você é amado, que você será uma pessoa de bem, que nós estamos aqui para nós evoluirmos, para nós progredirmos, e assim, com muito amor, porque Pestalozzi diz que o amor é o veículo do aprendizado, e através desse amor, talvez esse conhecimento chegue ao coração da criança. Veja bem, quanto mais velho formos, mais antigos, mais tocados aos nossos atavismos, às nossas lembranças passadas nós estaremos. Quanto mais jovem, mais perturbado e mais suscetível à educação amorosa esse espírito estará. Então, quanto menor, é mais fácil de chegar ao coração e à consciência desse ser. Então, quando começar? Desde a mais tenra infância. A educação deve ser iniciada nas idades mais tenras da criatura, mas o quanto antes de concebê-lo, na gestação, enquanto bebê. Então, cante amorosamente, vibre amorosamente, envolva esse novo ser com amor. Nós estamos aqui para te amar e para ensinar o amor
através do nosso exemplo, através do nosso carinho. E envolvido nesse amor, que você ame os outros seres também. Porque muita coisa lhe acontecerá ao longo da vida. E a fim de que se acostume a refletir. Então, a educação religiosa, espírita, ela é reflexiva. Se não refletir, não é espírita. Ela é sectária. Ela é dogmática. É para enfiar na cabeça que é assim. Não é assim no espiritismo. E se ajuizar com acerto, afastando-se de sistemas sectários, partidários, de obediência cega, mitológicos e incoerentes. Precisa ser coerente. Filho, quer acreditar? Acredita, pense, coloque a reflexão. E acabam então por retardar a marcha do progresso de tantos com potencialidade de pensar mais alto. Puxa vida, poderia ir além, mas está naquela religião que fala aquilo, que as pessoas têm que memorizar, que as pessoas têm que entender que é aquilo, e pronto, e se não seguir, você vai ser castigado. Mas que Deus é esse? Não é o Deus que se diz. Já existem livros, já existem vídeos falando sobre evangelização de bebês, sobre evangelização de gestantes, porque o quanto antes a educação religiosa ou a ligação com Deus, se chegar a esses corações, certamente mais bem-sucedida será. E como é que então se educam essas crianças? Se educa pelo exemplo. Então, o Espiritismo reforça, Jesus também sempre dizia que nós vamos ensinar pelo exemplo. De que adianta você continuar em contendas inúteis com aqueles que são contra nós se o seu próprio exemplo não conseguiu convencer? Seja exemplo. E um dia um pai falou, mas eu não sou exemplo de um monte de coisa. Seja humano, nós somos humanos, nós erramos ainda. Então vamos nos esforçar. Isso é ótimo do Espiritismo, porque espírita é aquele que se esforça. Eu me esforço, eu também não sou exemplo para um monte de coisa. Mas a gente se esforça, então se esforçar continuamente para melhorar é ser espírita. Então vamos nos esforçar juntos e que talvez esta criança ou estas pessoas do nosso lar sejam o nosso motivo para nós nos melhorarmos uns aos outros. Nós queremos ser melhores, queremos nos religar a Deus, queremos ter Deus no coração, queremos ser pessoas de bem, então vamos nos esforçar. Então ensine desde pequeno. Haroldo Dutra Dias tem uma fala muito linda, que ele diz, nós estamos num mundo de provas e expiações, certo? Se este é um mundo de provas e expiações, de provações, de dificuldades, certamente os nossos filhos passarão por dificuldades. Certamente. Todos sofreremos um dia, todos teremos perdas, todos teremos problemas nas vicissitudes da vida. E o que se ensina precisa estar gravado não no intelecto. Então, é por isso que a evangelização, o ensino religioso, não pode ser cognitivo, intelectual, memorizador. Porque o dia que acontecer a confusão na sua vida, se tiver só na cabeça, no cérebro, você esquece de tudo aquilo e sai aos tapas contra o seu inimigo. Então, a mensagem precisa estar gravada na consciência. E como chegar à consciência? Como chegar à consciência vai chegar através do amor. E através do amor, talvez chegue à consciência. Fique gravado no coração. E às vezes é aquela vozinha da nossa mãe, que quando acontece alguma coisa, vem a voz da consciência. Pode ser que seja consciência, que esteja já gravada no seu coração, mas pode ser que os seus pais já tenham colocado uma sementinha dentro do seu coração, dentro da sua consciência. E assim que aconteceu aquele momento de dificuldade, a sua consciência brilhou e você se lembrou. Então vamos amar o nosso inimigo. Então o nosso inimigo falou alguma coisa, não vamos devolver na mesma moeda. Porque no frigir dos ovos e no calor da discussão, as pessoas se esquecem.
E não é assim que é para ser. Ensine as crianças pelo exemplo a agradecer, a gratidão das coisas. Joana de Ângeles tem um livro lindíssimo sobre a psicologia da gratidão, e que nós precisamos ser gratos a tudo de bom e tudo de menos bom, porque o que não é tão bom que aconteceu nos fez melhorar. A neurociência já disse que toda vez que você agradece, você começa a liberar neuropeptídeos que te fazem se sentir melhor. Então, agradecer, mas vai agradecer a quem? A natureza? Não, aquilo ali é lei biológica, é lei científica. Sim, existe a lei biológica, mas por que não entender que existe um Deus? Se você então não quer entender e quer ser cientista e materialista, então estude mais o Espiritismo, porque existe Deus. Existem os anjos, existe o seu anjo protetor, existe uma multidão de benfeitores te ajudando se você quer ser ajudado. Então ensine as crianças a louvar, a amar a Deus, esse ser criador que está por aí. Ensine a orar em família, a importância da prece, a aquietar o seu coração e se conectar com o ser maior que se acredita, para que então você consiga acessar a sua consciência e ser uma pessoa melhor, a progredir. Ensine a amar aqueles que você ama e amar aqueles que também te prejudicam, amar aqueles que também são aquelas provações, amar as pessoas que são tão difíceis na sua vida. Ensine a amar. Se aquele te é difícil, ensine a tolerar através do amor. Ensine a ser pacífico, amando pelo exemplo ou pela discussão. E aí, alguém te falou uma coisa, você vai devolver na mesma moeda? Não, não é a lei de Talião que nós estamos dizendo. Nós estamos falando na lei de amor. E que não existe efeito didático em você devolver na mesma moeda. Você devolva amando, para ver se o outro repensa a sua postura, se ele pode ser uma pessoa melhor depois disso. Ensine pelo exemplo que mesmo que você tenha dificuldade, você pode ajudar, porque a vida é difícil para todo mundo. A vida é corrida, todo mundo dá o que pode. O tempo hoje é o que se há de mais precioso. Então, se você não faz esforço nenhum para ajudar ninguém, você está ensinando pelo exemplo que não precisa fazer esforço nenhum. Se você faz um pequeno ou grande esforço, a sua família está te olhando, os seus filhos estão te olhando. Se esforce a cada dia um pouquinho para ajudar o outro. Assim é a educação religiosa. Ensine que o próximo, mais próximo, é aquele ser da sua família. A família precisa se ajudar. De que adianta fazer tanto serviço social se dentro de casa as pessoas não se ajudam? O próximo mais próximo está ali. A família precisa primeiro aprender a se amar e a se entender antes de começar a amar uma família universal. Então esse é o primeiro passo nessa terra. Precisamos nos amar aqui, nos ajudar aqui, a servir ao próximo aqui, no âmbito familiar, pequeno, antes de alçar novos voos. Cuidado com exemplos ruins, porque tudo o que acontece as crianças estão vendo. Cuidado com a TV, porque as novelas elas dão um espetáculo de respostas rudes e tudo mais que os neurônios espelho das crianças estão olhando e daqui a pouco estão imitando e estão reproduzindo com seus bonecos, com seus vizinhos. E talvez naquele momento de dificuldade se faça igualzinho na novela. Então a vida não se resolve aos tapas e aos gritos. Não é isso que a religião precisa ensinar. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Ensine pelo exemplo a amar os idosos. Os idosos estão aumentando em número. As pessoas já conviveram ou conviverão com pessoas idosas. O idoso é um ser imortal. Então, do ponto de vista materialista, então ficou velho, não consegue mais colaborar, então vamos largar em outro lugar, vamos mandar para casa de repouso. Esses são seres que ainda amam, que permanecem na Terra, mesmo em idade avançada, talvez como segmento do seu aprendizado, porque depois de passar por uma vida, esse idoso poderá ver qual é o resultado da educação dos seus filhos. Você ensinou os seus filhos a amar?
Porque se você não ensinou seus filhos a amar, eles não te amarão quando você ficar velho. Você está velho mesmo, não vai ajudar em nada, não está mais dando dinheiro para eles. Se você ensinou pelo exemplo a ser materialista, materialista eles serão. Então tudo está acabado, fica lá, vovô, fica lá, mãe, e não preciso mais te ver. Ensine a amar a todos. Não importa a sua idade, não importa a sua estrutura física, a sua deficiência, a sua doença. E ensine a refletir em momentos de dificuldade, como eu já falei. A dificuldade acontecerá para todos. E quanto mais nós cobrirmos ou protegermos nossos filhos, mais vulneráveis eles estarão. Então, dentro de todo o possível, as conversas reflexivas. Então, a contação de histórias, a leitura, o comentário de algum filme ou de alguma coisa que passou na TV, ela é excelente para promover a reflexão. Porque dias difíceis virão, as vicissitudes da vida chegarão a todos. E só há educação religiosa, reflexiva e para o homem de bem, se houver conversa na família. Porque estar aqui uma vez por semana na evangelização, às vezes seja pouco. Ou deixar isso a cargo da escola, talvez não seja adequado. A escola tem outro papel. E Dalai Lama fala uma coisa sobre o sofrimento. Que o sofrimento tem seu papel. A menos que tenhamos alguma experiência de sofrimento, a nossa compaixão pelos outros é insignificante. Esse é do budismo, né? Que você vê alguém em sofrimento e você então se compadeça, sinta pelo coração do outro o sofrimento do outro. E talvez sentindo a dor do outro, talvez você já tendo sentido alguma dor, o seu entendimento da dor do outro vai se amplificar e assim você vai poder pensar em ajudar. Porque se não existe compaixão, como é que a criança vai pensar em ajudar alguém? Porque esse alguém não sou eu que estou sofrendo mesmo. Então, entender a dor do outro, se compadecer. E se um dia alguém sofrer, está vendo como é ruim ficar doente? Como é desagradável? Então, quando a pessoa estiver doente, vamos lá, dá um ânimo, dê um beijinho, faça companhia. Isso é ensinar a compaixão, isso é ensinar a amar, pelo exemplo. E para finalizar, o que Jesus, como nosso mestre, modelo e guia, fala sobre religião. Que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Traduzindo para os dias de hoje é assim: a religião é você ajudar quem estiver precisando, é servir. Talvez hoje tenha menos órfãos e viúvas, e pessoas que então não tem órfão e viúva na minha vida, eu não tenho com quem ajudar. São as pessoas que precisam. Religião é ajudar, é servir. E guardar-se da corrupção são os preceitos morais, é melhorar-se moralmente. Alguém está fazendo alguma coisa errada, mas porque todo mundo faz, você vai fazer? Você não vai fazer. Por quê? Porque você está trabalhando a consciência, você está trabalhando a sua moralidade, você quer se melhorar, porque então nós estamos aqui na terra para nos melhorarmos. Porque Deus castiga? Não, porque existe a lei de causa e efeito. O que você fizer ao outro retornará, não como castigo, não, mas pela lei de causa e efeito. Assim como muito do bem que se fizer também lhe retornará. E no livro Boa Nova existe uma passagem de que era frequente buscarem um Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Então, buscavam Jesus. Jesus, você não se diz filho de Deus? Por que você não faz fenômenos maravilhosos? Mude a água, o céu, provoque ventanias, faça alguma coisa de extraordinário. Então, Tomé, preocupado com isso, uma vez vinham pessoas de importância, então Tomé dizia: Jesus, faz alguma coisa. E Jesus responde então: os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis. A casa da natureza é a natureza,
que Deus criou linda, com exatidão de suas leis, e teimam sempre em negar a assistência da providência divina. A natureza está ali, a maravilha da natureza está ali, e os homens ainda dizem em teimar. Então, vai, Tomé, diz a eles que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Ou seja, você não está pronto, se você acha que está tudo bem, o reino não é para você ainda. Destina-se aos corações que aspiram uma vida melhor. Você quer melhorar? Então, existem as orientações do reino de Deus. Mas então, mestre, qual vai ser a nossa senha, nosso sinal? Como nós vamos provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E Jesus responde. Jesus é um espírito muito iluminado para responder uma coisa dessa. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado. Então, de novo, o servir ao próximo, o trabalho ao próximo, ajudar ao próximo. Para que criar tormentas e trovoadas? Não precisa disso. Uma só lágrima, sirva. Vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação. É o exemplo que é a educação religiosa, na humildade e no trabalho, no serviço. Então, aqui, essas são as palavras de Jesus para encerrar. Religião é servir o próximo, é auxiliar. Encerro então com um pequeno texto para reflexão. Muito obrigada a todos.